Vote em Bibi Afronte para fazer política de verdade. Vote 0001. Quer mudança de verdade? Vote 0001. Bibi Afronte para deputada federal. A candidata da gente. Todo santo dia essa perturbação, menino. Nada de falar o plano de governo dela, né? Eu quero só saber que danada essa mulher faz, que ela já tá no 6º mandato e eu não vi nada até agora. Mas olha, tá desafiado, né, Júnior? Oxi, então, mas é sério, a gente vota, não sabe nem qual é a verdadeira função de senador, deputado federal, deputado estadual, vereador, vixe Maria, minha cabeça. E esse negócio de legislativo, executivo, fica doido, confuso, pelo amor de Deus. Eu também, vice. Não consigo entender nada do papel de cada coisa. Mas a vizinha lá de baixo disse que saiu um episódio novo do Desteoriza sobre isso. Bora ouvir? Desteoriza, um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. Especial Política. Toda vez que tem eleição aqui no Brasil, a gente escolhe representantes políticos para vários cargos. E de 2 em 2 anos vai alternando. Em uma eleição, a gente escolhe prefeita ou prefeito e vereadores. Na eleição seguinte, como é o caso da eleição de 2022, é a vez de votar para senadora ou senador, deputados estaduais e federais, para o governo do estado e para a presidência. Alguns desses cargos exercem funções no poder legislativo e outros no poder executivo. E, junto com o Poder Judiciário, formam os 3 poderes da República. Mas qual a diferença entre esses poderes? E o que é que faz cada um desses cargos que a gente elege? Se, assim como Manu e Júnior, você também não consegue entender direito ou tem dúvida, você deu play no episódio certo. Escuta esse papo até o final que a gente vai te explicar quais as funções desses 3 poderes e, de quebra, você vai saber qual o papel de quem está à frente da prefeitura, do governo estadual ou distrital, de quem tem um mandato no Congresso Nacional e na Presidência da República. E quem vai explicar isso para a gente é Raquel Lins. Bem-vinda, Raquel. Se apresenta para a gente, por favor. Olá, Laís. Eu sou cientista política formada pela UFPE, sou especialista em planejamento e gestão pública pela UPE e sou criadora do Pernambuco Transparente, que é um projeto voltado à defesa do cumprimento da lei de acesso à informação aqui no estado de Pernambuco, monitoramento dessa efetivação dessa lei e também da promoção da cidadania, fazer a população compreender como pode exercer melhor participação cidadã e lutar por direitos. Sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos escuros, estou vestindo uma camisa preta com um casaco marrom claro, usando óculos, estou usando fone de ouvido. E eu sou Laís Ferreira, jornalista, e vou me audiodescrever para vocês. Eu sou uma pessoa de pele clara, estatura mediana, nem tão baixa, nem tão alta, tenho um cabelo cacheado, curtinho, da cor castanho, ele hoje está preso, então uma parte está dividida ao lado aqui, então a parte está presa um pouco para trás da cabeça, para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Estou usando uma blusa rosa, clarinha, tem uma golinha aqui aberta e é uma blusa que não tem manga, ela é cavada aqui na altura do braço, né? E tem botões aqui na frente, botões prata. E eu tô na apresentação dessa série especial do Desteoriza sobre política. São 4 episódios em que a gente te ajuda a entender as principais questões sobre esse tema. No primeiro episódio, a gente conversou sobre o que é política e como ela está presente no nosso dia a dia. No segundo episódio, a gente bateu um papo sobre esquerda, direita e centrão, e com uma linguagem simples e descomplicada para te ajudar a entender esses lados, digamos assim, da democracia brasileira. Nesse terceiro episódio, a gente conversa sobre os 3 poderes da República e a função de cada cargo que a gente elege. E no nosso último episódio, que vai ao ar na próxima semana, a gente vai te mostrar que tem muitas formas da gente participar da política, além de votar. E todo esse conteúdo também faz parte da série Desenrolando as Eleições, uma iniciativa de 5 podcasts nordestinos que
que se juntaram para promover informações de qualidade sobre o contexto político no Brasil. Além dos episódios sobre política aqui no Destê, o podcast Calumbi, que é da Bahia, e os podcasts Elas Pesquisam, Perdidos na Paralaxe e SerifaCast, que são do Ceará, estão debatendo os programas de governo dos principais candidatos à presidência. Então, terminando esse episódio aqui, você já pode também conferir esse conteúdo no feed desses podcasts. Bom, vamos lá, Raquel, eu quero começar o nosso papo te fazendo uma pergunta. Eu falei aí no texto de abertura sobre os 3 poderes da República, né? Eu quero saber, a minha pergunta é, como é que acontece essa organização desses poderes e como é que surgiu essa ideia de 3 poderes da República? Por que é que existe? Para que serve? E Montesquieu, lá no século XVIII, ele legou o que nós temos hoje como essa ideia central da importância da divisão de poderes no Estado para que não haja excessos, abusos de poder. Então, para a gente entender a importância disso, basta a gente refletir um pouco sobre a nossa situação. Imagine que um presidente eleito pudesse exercer as 3 funções, ele mesmo: executar os seus planos de governo, legislar sobre o que seriam as necessidades do país e também julgar. Então, isso seria, por si só, fica, de fato, como seria muito mais fácil e possível que houvesse um abuso de poder se estivessem centralizados unicamente numa única pessoa ou vamos dizer, num único órgão, aparato. Então, quando a gente fala de divisão de poderes, né, falando especificamente aqui do Brasil, né, justamente isso que você falou, é para esse poder não estar na mão de uma pessoa só. No caso, seria, na época antiga, eram os reis, né? Quando a gente fala de monarquia, eram os reis. Quando a gente está falando de república, a gente está falando de presidente, como é o caso do Brasil, né? O presidente e o presidente, como é o caso do Brasil. Então, para esse poder, e aí não tem nada a ver com quem está no poder, independente de quem esteja no poder, a ideia que quando a gente fala de Estado, a gente está falando de governo de uma maneira geral, né? Do Estado brasileiro, do país Brasil, a gente está falando dessa divisão de poderes. Então, um poder, né? São 3 poderes, digamos assim, para formar o poder maior, que é o poder brasileiro, digamos. Então, um poder, ele executa os planos de governo, por isso que chama o poder executivo. Um poder, ele legisla, então ele cria as leis e decide, enfim, né, essa parte relacionada mais à coisa da legislação, que é o poder legislativo, e um outro poder é o judiciário, é o que julga, né? Por isso que a gente divide em 3 poderes, e esses poderes juntos formam o poder do Estado, digamos assim. É mais ou menos isso, né, Raquel? Isso, e você resume um pouco uma coisa, Laís. Embora haja essa divisão de poderes, por que a gente fala na concepção de harmonia entre os poderes? De onde vem essa expressão? Justamente porque, embora haja essa divisão, todos pertencem, todos estão ali permitindo o funcionamento de um mesmo Estado. Então, eles devem estar ali sendo complementares uns aos outros, mas essencialmente o que isso traz também é a ideia de um sistema que a gente conhece de freios e contrapesos, tão conhecido aí no meio na ciência, no campo da ciência política, que é justamente sempre reforçar essa questão de impedir o abuso de poder e, de fato, permitir que o direito, vamos dizer assim, seja a grande base, né, da construção social, da democracia em questão. Então, quanto maior compreensão houver da sociedade a respeito até de princípios básicos da Constituição e de direitos fundamentais, como a gente chama, nós não vamos tolerar mais esse tipo de conflito, né, estimulado por lideranças públicas que deveriam ser as principais, vamos dizer assim, responsáveis por promover o entendimento, a compreensão e o respeito a esses direitos já constituídos no nosso país, né? Você falou aí na sua resposta, Raquel, sobre legislar, enfim, eu queria que a gente partisse agora, a gente pode separar bem bonitinho para quem está ouvindo a gente conseguir entender. A gente está falando de 3 poderes da República: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então vamos aqui por partes, como diz o pessoal no filme, dizer o que é que faz o poder executivo, tá? Depois que a gente explicar aqui o poder executivo, a gente vai falar das funções de cada um que compõe esses poderes, mas vamos começar aqui sim. O que é que faz o poder executivo? O poder executivo, ele é responsável necessariamente pelas ações, planos, programas de governo, né? Ou seja, executar propriamente em si políticas públicas e ações diretas
que melhorem a vida da população. A gente vê, inclusive, parlamentares, vamos dizer assim, deputados, né, representantes do poder legislativo, ou seja, deputados estaduais, vereadores, colocando-se como alguém que está ali executando, oferecendo um serviço, uma oficina, né? Às vezes, por exemplo, dizendo que recursos que, por exemplo, que ele tem direito a colocar como uma emenda ali na lei orçamentária, destinar fazer uma colocação, destinar de certa parcela dos recursos do orçamento, tanto estadual como municipal, para uma determinada organização não governamental, ou uma prefeitura, um órgão que execute determinada política pública, e ele coloca aquilo como destinei esses recursos. Então, isso é muito importante esclarecer que parlamentar, ele não executa serviços. A função principal e mais importante do legislativo, que o difere e também coloca como um poder especial e necessário às democracias, é de representar a população, os diferentes segmentos sociais, porque enquanto o executivo vai estar lá executando e representando a vontade da maioria, por assim dizer, sem, de certa forma, desrespeitar também direitos minoritários, o poder legislativo tem a função, por essência, representar as diferentes regiões, os diferentes segmentos, as diferentes segmentos sociais, dar voz a esses segmentos, mas também a sua principal função é justamente fiscalizar o poder, a atuação do poder executivo. A gente falou aqui já, você já trouxe para a gente o que é que faz o poder executivo e o poder legislativo. O executivo e aí acho que daí que vem o nome, né, Raquel? Executar as políticas públicas, os planos de governo. Como a gente diz aqui no bom popular, botar a cana para moer é fazer o negócio acontecer, né? Então, no poder executivo, no âmbito municipal aqui das cidades, o representante do poder executivo é o prefeito ou a prefeita. No âmbito estadual, é o governador ou a governadora. E no âmbito federal, né, no âmbito falando de Brasil, é o presidente da República. Então, são esses cargos do poder executivo, são esses cargos que têm essa função de executar esses planos. No legislativo, que você muito bem colocou aí, né? É legislar, é fazer as leis, é fiscalizar o trabalho do poder executivo. Aqui no âmbito das cidades, quem tem cargo no legislativo aqui, né, são os vereadores, e aí a gente fala de Câmara Municipal, né? Então a gente elege vereador, então vereador ou vereadora estão aqui nesse cargo do legislativo no âmbito das cidades. Quando a gente pensa no Estado, quem tem esse cargo no legislativo são os deputados estaduais, né, que ficam nas assembleias legislativas dos estados. Falando aqui de Pernambuco, por exemplo, a gente tem a Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, onde ficam os deputados estaduais. Nas cidades, tem as câmaras de vereadores, onde ficam, né, o pessoal, né, esses representantes do legislativo aqui nas cidades. E no âmbito federal, falando, né, do Brasil, quem tem um papel no legislativo são os deputados federais e os senadores, que compõem o que a gente chama de Congresso Nacional, que é a Câmara Federal e o Senado Federal. A Câmara Federal ficam os deputados federais e o Senado Federal, como o próprio nome diz, ficam os senadores. E aí a gente está falando de executivo e legislativo e tem um terceiro poder, Raquel, que é o poder judiciário. Eu queria falar um pouco sobre ele também, que assim como os outros dois poderes também é importante para haver esse equilíbrio entre os poderes e essa fiscalização, né? Qual é o papel do poder judiciário? O papel do judiciário eu acho muito bom porque os nomes já dos poderes já facilitam direto a compreensão, né? O judiciário, ele exerce o controle de legalidade, essencialmente, por si. Então, no seguinte sentido, de que ele, vamos dizer assim, acompanha essas leis que são promulgadas pelo país no campo do legislativo e aplica essas leis que nós elaboramos, fizemos nesse campo das leis e, ao mesmo tempo, ela tem aí, vamos dizer, a sua instância máxima, vamos dizer, o STF, que está tão aí em voga ultimamente, como guardião da Constituição. Então, nós temos que entender que o Brasil tem uma Carta Magna e, justamente, ela é fundamental para que nós tenhamos, independente dos governos, da transição dos governos que ocorre nas democracias, nós não deixemos de ter aqueles
conjunto de regras que, vamos dizer assim, supera essas transições que nós temos tradicionais entre as eleições. E aí eu queria falar de outros dois nomezinhos que estão em voga também aqui, mais nesse âmbito federal, que eu sei que tem a ver com o Poder Judiciário, que é o TSE, eu queria falar do STF, você já falou, mas que é o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, né, como o próprio nome diz, tem a ver com essa questão das eleições, e um outro nome que, teoricamente, não está muito ligado no Poder Judiciário, e que a gente não elege. Esses dois que eu estou falando aqui, a gente não elege, né? A gente não vota, diferentemente dos outros cargos, a gente não vota para o Poder Judiciário, a gente elege só cargos no Executivo e no Legislativo. Mas o primeiro nome que eu queria falar é TSE, Raquel, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho qual é o papel do TSE, né? O que é que ele faz, por que é que ele existe. Então, o TSE é a instância máxima da Justiça Eleitoral, cuja missão, a razão de existir é justamente assegurar que o jogo eleitoral ele respeite a decisão da maioria, que é o princípio em si, um dos grandes princípios basilares da democracia, e que ela ocorra em segurança. A PGR é muito importante porque, como o Ministério Público Federal, né, aqui como um braço do Ministério Público, ele é titular da ação penal pública na esfera federal. E aí compete a defesa da ordem jurídica e do regime democrático de direito. Isso é relevante a gente compreender, né? Justamente porque se a ele compete a titularidade da ação penal, a investigação de crimes cometidos, né, no âmbito da administração pública federal, e a acusação penal, isso aí é necessário de ser entendido justamente porque há tantos conflitos e tantas críticas em relação à atuação da PGR diante do que, por exemplo, vivenciamos ao longo da crise da Covid, da pandemia, e o que se esperava, né, da atuação do próprio Poder Executivo, da Presidência da República, e a crítica ao PGR enquanto titular dessa competência, vamos dizer assim, constitucional para atuação de fiscalização, de denúncia criminal até, da ação do Poder Executivo Federal. Então, cabe à PGR, cabe à Procuradoria-Geral da República, na figura do procurador, da procuradora que estiver no cargo naquele momento, fazer essa fiscalização, né, fiscalizar essas ações, digamos assim, do Executivo. Do Legislativo também, Raquel, ou só Executivo? Então, é importante a gente fazer essa diferença que eu gosto sempre de frisar. Tudo aquilo que, de certa forma, envolve recursos federais, ele pode ser alvo de investigação pelo Ministério Público Federal. Então, não interessa quem for, independente de quem for envolver o recurso, pode ter atuação. Isso ajuda a gente a entender também porque, às vezes, irregularidades cometidas no âmbito das assembleias estaduais são investigadas pelos ministérios públicos locais e não federais. Entendi. Né? O dinheiro que está em circulação ali envolvido nas ações são os recursos estaduais, ora, por exemplo, para mencionar aqui mais de perto, nas prefeituras, são recursos municipais. Mas, muitas vezes, esses recursos, às vezes, podem envolver transferências do governo federal, caso de convênios para obras, né, de creche, serviços de transporte escolar. Aí agora eu quero voltar um pouco mais para o Executivo e o Legislativo, porque a eleição de 2022, a gente elege cargos para esses poderes, certo? Então, assim, qual é primeiro a ordem dessa eleição de 2022? Qual é a ordem que a gente vai chegar lá e vai ter que votar na urna? A primeira delas, a gente começa, o primeiro voto que a gente dá é para deputado federal, lá com 4 dígitos. Né? O deputado federal faz parte do poder legislativo, a gente já falou isso anteriormente. O que é que faz um deputado federal? Justamente que não haja uma tirania da maioria. A ideia de 2 câmaras de representação é que uma possa, vamos dizer assim, uma sempre vai entrar com o início do procedimento legislativo, mas a outra será uma espécie de revisora. E a ideia disso é permitir maior debate das propostas de lei, mais tempo e também mais respeito até às eventuais diferenças minoritárias. E isso fortalece, de certa forma, a democracia, há mais tempo para debate das proposições e também impede, mais uma vez aqui, aquela questão dos abusos. A ideia, por exemplo, da Câmara dos Deputados, e aí você falou
nosso primeiro voto será para os deputados. E ali os primeiros dígitos, na verdade, são relacionados ao partido ao qual pertence o deputado, não é isso? Isso, são quatro dígitos, os dois primeiros dígitos são relacionados ao partido que ele pertence. E aí isso já dá uma pista de como é a questão a grande configuração da Câmara dos Deputados. Por quê? Ela está relacionada ao que nós chamamos de voto proporcional. Então, será justamente os candidatos mais votados aí dentro de dos partidos que irão assumir esses cargos. Eu tenho uma colinha aqui, Raquel, que eu botei aqui escrita de lembrar e não falar besteira. A função, como eles fazem parte, tanto o deputado federal como o senador do Poder Legislativo, a principal função, obviamente, é legislar, né? É fazer leis, julgar leis, do que forem de interesses da população brasileira, sobretudo, né? Afinal de contas, eles ocupam funções públicas, então eles têm que estar legislando a favor da população. A população não entende que o nosso orçamento é uma lei, né? Que nós já iniciamos o ano com uma previsão daquilo que nós vamos poder gastar ou não ao longo do ano e em quais políticas públicas. E aí isso ajuda a entender, porque muitas vezes a gente vê esse debate, a lei orçamentária, na verdade, ela é debatida antes do ano começar, alguns meses antes. Então, é muito importante que a população procure se inserir na realização da audiência pública, que é feita para convocar a população a participar, né, da elaboração das 3 leis orçamentárias, que são a própria lei orçamentária anual em si, a LDO, que é uma lei intermediária que estabelece diretrizes, e essa é uma lei até muito interessante, porque no fundo é você colocar os assuntos que você gostaria que fossem prioritários e por quê, né? Ela vai orientar mais ou menos, justamente em termos de diretrizes, aquilo que se espera para a LOA, e aí vai ter um detalhamento maior em números, né? Justamente a parte mais contábil, vamos dizer assim, né? E propriamente do orçamento. E, por fim, né? Tem a LDO, a LOA, e aí tem o plano plurianual, que então essa lei também é muito importante, que é para a gente entender por que no nosso país a gente não sente tantos solavancos entre as transições. Os planos plurianuais, né, os orçamentos plurianuais, eles justamente são previstos para que a cada início de novo governo, o primeiro ano seja em um cumprimento da lei anterior, para que essa transição seja suave, não seja aos solavancos, né? Então a população pode também procurar seus representantes para solicitar que, através das emendas que eles têm direito de solicitar intervenção de alteração nessa proposição do Executivo, sejam direcionadas para as políticas públicas que elas consideram emergenciais, precisam ali de uma modificação, alguma alteração. Geralmente as pessoas, quando vão votar, sempre se preocupam muito com quem vai votar para prefeito, para governador, para presidente. E aí a gente pode dizer, Raquel, que, por exemplo, no caso dos deputados estaduais, eles têm a função de fazer a mesma coisa, legislar, orçamento, tarará, só que no âmbito dos estados, não é isso? Isso. Então, por exemplo, o estado de Pernambuco, ele tem diversas regiões. Nós temos aqui a Zona da Mata, temos o Agreste, temos o Sertão, temos ainda as diferenças mais micro-regionais. E aí, os deputados, como representantes que devem conhecer a realidade de mais de um município, de mais de uma região, por vezes, eles são responsáveis por trazer essas distintas realidades que, mesmo dentro de um estado, nós temos. Às vezes, dentro de um município, nós temos bairros com realidades muito distintas, né? A nossa própria capital reflete isso. As periferias têm uma realidade, o litoral, as regionais das praias têm outras. Então, isso é muito importante que o Poder Legislativo, cada vez mais, através do voto consciente, a gente fortaleça o nosso legislativo, tenha representantes de fato com qualidade para debater essas diferentes realidades.
Pronto, então a gente já falou de deputado federal, deputado estadual e Senado e vereador. Em 2022 a gente não vai escolher vereador e prefeito, mas daqui a 2 anos nós vamos. Eu acho que é importante todo mundo saber o que é que os vereadores fazem. O que é que o vereador faz, Raquel? O mesmo que os demais parlamentares fazem, né, nos outros âmbitos, estadual e federal. Ele deve também representar as comunidades de origem, então, trazer para o âmbito da discussão legislativa municipal o que ocorre no seu bairro, onde ele foi eleito, na sua localidade. O que é que faz o prefeito e o presidente? A função, eles são do poder executivo. Então, a função é executar. Acho que é isso, né? Isso. E aí, justamente a função, a atribuição dos nossos governantes locais, ou seja, o governador estadual e o governador municipal, é a condução, a liderança de políticas públicas em nível local. É por isso que é importante, quando a gente vai escolher alguém para nos representar nesses cargos, a gente escolha pessoas, no caso representantes, que pensem de alguma maneira parecido com o que a gente pensa, né? Porque, por exemplo, eu vou votar em alguém para a presidência da República e para o governo e não vou votar em branco ou nulo, ou enfim, ou em uma pessoa que tem nada a ver, ou não se preocupa em quem você vai votar para deputado federal, estadual, para senador, para vereador. É importante a gente estar de olho também, né? Porque ninguém trabalha sozinho, né? Então, os governadores não trabalham sós, os prefeitos não trabalham sós, o presidente da República não trabalha só. É um conjunto que faz funcionar a democracia brasileira, né? E aí, nessa eleição de 2022, só recapitulando a ordem da votação, primeiro a gente vota para deputado federal, são 4 números, 4 dígitos, um voto com 4 dígitos. Depois, a gente vota para deputado estadual, a gente vota uma vez para um representante com 5 dígitos. Depois, para senador, senadora, e aí é um voto de 3 dígitos, né? Um número lá que vai ter 3 dígitos. Para governador, 2 dígitos. E para presidência da República, 2 dígitos. Lembrando que para senador, para governador e presidente, a gente elege para esses cargos e para os vices, tá? Então, governador e vice é um voto, presidente e vice um voto, e senador é senador e 2 suplentes. Então, tem essas pessoas também que ficam aí, em caso de acontecer alguma coisa, tem alguém para assumir, tá? Então, lembrando, todo mundo que a gente falou aqui, com exceção do Senado Federal, então, deputado federal, deputado estadual, governador e presidente, tem mandato de 4 anos, né? Tem um mandato ali de 4 anos, então a gente vai eleger aqui em 2022, esse mandato vai começar em 2023, vai 2023, 2024, 2025 e 2026. Senador é a única exceção da regra, tem mandato de 8 anos. O que é que acontece? Então, pela regra, aí quero que você me corrija se eu estiver errada, Raquel, pela regra, cada estado, se eu salvo engano, se eu não estiver enganada, tem 3 representantes no Senado Federal. Então, como são 3, a ideia é que vá se alternando a cada 4 anos, né? Isso, então, no ano específico, a gente renova 1/3, ou seja, dos 3 a gente renova 1, e na outra eleição a gente renova 2/3, ou seja, dos 3 a gente renova 2. Então, o Senado Federal é o único cargo que tem mandato de 8 anos. Acho que eu falei certo, né? Isso, ele tem um mandato maior, um prazo maior. Justamente a diferença, até pela diferença da natureza das câmaras, né? A Câmara tem a função da proporcionalidade da população nessa constituição dos mais 500 parlamentares, então os estados que são mais populosos terão mais representação na Câmara. E na Câmara Senado, Federal, é isso? Como os deputados federais. Isso, certo. Então os estados mais populosos, aqui mencionando São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são estados com maior população no país, eles têm mais representantes na Câmara. E tem mais deputados federais lá trabalhando. Isso, então, mais deputados enquanto, sei lá, estados menores... Então, só para dar uma comparação, Pernambuco, entre 2 dezenas, pouco mais de 2 dezenas de parlamentares. Já Minas Gerais, mais de 50 parlamentares. São Paulo, mais de 70. Então, a Câmara Federal ela tem essa diferença e essa função da proporcionalidade da população do país. E aqui eu aproveito para reforçá-la e justamente a magnitude da gente conversar sobre a importância da eleição desses parlamentares, desses representantes. Porque quando a gente olha para a história da humanidade, a gente observa que tudo isso foi uma construção. E nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 2 séculos, né, de
Montesquieu 2018, do século XVIII, né? Vamos dizer assim, nos últimos 2, 3 séculos, é que nós conseguimos avançar, né, na obtenção desses direitos de eleger nossos representantes, de criar esses sistemas de freios e contrapesos para evitar a concentração de poder, o abuso de poder nas mãos de uma só pessoa. Hoje, a maior ferramenta, a maior arma que qualquer cidadão ou indivíduo que viva num país democrático tem é justamente o direito de exercer a escolha por quem será governado. Hoje, o Brasil é uma referência no mundo para um processo eleitoral, como um país que detém um processo eleitoral célere. Mesmo no dia das eleições, dentro de poucas horas, nós estaremos com os resultados divulgados, né? E não somente isso, algo muito importante que eu gosto de falar, Laís, é que o avanço da tecnologia permitiu que a própria população acompanhe via YouTube a transmissão das auditorias abertas das urnas eletrônicas, né? E fazer também essa salvaguarda, né, desses princípios republicanos e democráticos do país. Perfeito, Raquel. Chegou, aí já pegando um gancho do que você falou sobre desinformação, aqui no Desteoriza, para você que está ouvindo, a gente tem um episódio sobre desinformação e notícia falsa, se chama É Verdade Esse Bilhete? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, pode escutar esse episódio. E chegou a hora agora da gente deixar as nossas indicações de conteúdo, Raquel. A gente pede para todo mundo que vem participar aqui do Desteoriza deixar indicações de onde quem está ouvindo a gente pode aprender, saber um pouco mais sobre esse tema que a gente está conversando. Eu quero saber se você trouxe alguma indicação para a gente. Sim, eu gostaria de começar minhas indicações pelo livro do especialista em Direito e Economia, que é o Bruno Caraza. Ele escreveu um livro que eu diria que talvez fique aí como um marco muito importante por um bom tempo, que é Dinheiro, Eleições e Poder, as engrenagens do sistema político brasileiro, 2018, ele é bem recente. E ele é muito bom porque ele ajuda a entender justamente a força do poder econômico para o sucesso eleitoral. Por que a gente continua elegendo pessoas que já estão aí há muitas décadas, muitos anos, né, vamos dizer assim, e não se consegue obter tanto uma renovação política conforme essas vontades que nós temos de debates por direitos, né, diante da realidade de muita desigualdade social do país, porque sempre as mesmas figuras estão lá. E aí esse livro ajuda a gente a entender o cenário político que nós temos, a partir, inclusive, de casos de corrupção muito notórios, e não é um livro tanto para especialistas como não especialistas, então curiosos que queiram entender por que a gente tem o cenário político que a gente tem, basta ler esse livro que você vai conseguir entender bastante coisa. E queria dar a sugestão, 2 séries importantes da Netflix, que eu considero muito boas. Uma é Na Rota do Dinheiro Sujo, que é uma pequena série de documentários sobre corrupção corporativa. Mas o olhar dessa série feita pela Netflix é justamente mostrar como a corrupção política, a corrupção estatal, ela anda muitas vezes atrelada a essa corporação, a essa das empresas, né? Justamente atrelada aí, quando as duas se confundem. E que às vezes é muito bem aceita pelas nossas elites. Ela é a corrupção, vamos dizer assim, até mais aceita, não tão enfrentada, e porque está favorecendo ali toda uma gama de poderosos. E aí eles corroem as nossas instituições, fragilizam esses princípios democráticos de igualdade, de força das instituições, e é muito importante que a gente entenda esses atrelamentos, e que não existem não só no Brasil, isso é no mundo, e ajuda a gente a entender como a gente combate, como a gente fortalece as nossas instituições, como a gente pode fazer uma engenharia, vamos dizer assim, das nossas instituições para evitar que as nossas instituições sejam capturadas por esses interesses, né, danosos. E, por fim, eu diria que, para quem tem interesse, como a gente enfrenta essa dificuldade de vencer as eleições diante dessa grande força do poder econômico no processo eleitoral. E aí tem esse excelente documentário da Netflix, que foi Virando a Mesa do Poder, e que mostra justamente 4 mulheres
nos Estados Unidos. Ele documentou como 4 mulheres decidiram ser candidatas nos Estados Unidos em 2018 e a luta delas para ser eleita, cada um ali visando, de fato, tentar romper essas barreiras do poder econômico, porque todas elas vinham, por assim dizer, do anonimato, da sociedade civil, e estavam lutando, de fato, pelo avanço de causas sociais. E a gente do Desteoriza também tem indicações nesse episódio. A primeira delas é uma série de vídeos no YouTube chamada Era Uma Vez Um Voto, no canal da Jujut. São 10 vídeos, foram feitos em 2018, mas que são muito legais, vale muito a pena assistir. Tem muita informação legal lá. O canal da Jujut é Jujut Prazer. Jujut se escreve assim, Jout, depois repete de novo, Jout, Jujut Prazer é o nome do canal dela. Então, vale a pena conferir essa série, Era Uma Vez Um Voto. E a nossa segunda indicação é um site, se chama Quem Foi Quem no Congresso Nacional. É uma plataforma que disponibiliza, né, os votos de deputados e senadores em temas que são relevantes e de interesse dos trabalhadores, né, e da sociedade de uma forma geral. Então, você consegue conferir ali nesse site como é que cada senador e cada deputado federal votou em determinado tema, em determinado projeto de lei, enfim, desses temas que são importantes, né, para trabalhadores e trabalhadoras e para a gente de uma forma geral, né, para a sociedade como um todo, como é que eles atuam no Congresso Nacional. Então você consegue ir lá acompanhar, saber como cada um votou. O site é www.quemfoiquem.org.br. E claro, também indicando aqui os episódios dos nossos parceiros que estão com a gente nessa série especial Desenrolando as Eleições. O podcast Calumbi está fazendo uma análise dos planos de governo de candidatos à presidência para a área da cultura. Então já está disponível esse episódio lá no feed do podcast Calumbi. O podcast Elas Pesquisam está fazendo uma análise das propostas de candidatos à presidência para a área de igualdade de gênero. Já está lá disponível no feed do Elas Pesquisam. E o podcast Perdidos na Paralaxe, né, já publicou também episódio analisando os planos de candidatos à presidência para a área de educação. Também já está disponível no feed do Perdidos na Paralaxe. E até o fim de setembro vai ter mais um episódio do Elas Pesquisam, dessa vez analisando propostas para a área da saúde, e vai ter também, na última sexta-feira de setembro, e vai ter também episódio do podcast SerifaCast, analisando as propostas para a área de meio ambiente. E claro, quero também te convidar para você ouvir os outros episódios aqui do Desteoriza, dessa série especial sobre política, né? Então, no primeiro episódio, a gente bateu um papo sobre o que é política, te ajudou a entender que a política vai muito além dessa política institucional, ela está presente no nosso dia a dia de várias formas. No segundo episódio, a gente exteriorizou esse negócio de direita, esquerda, centrão, esses lados da democracia brasileira. E aí, claro, depois que você já sabe, nesse episódio aqui, o que é que os 3 poderes da República fazem, o que faz cada cargo desses poderes que a gente elege, eu te pergunto, por que será que é tão importante a gente ir votar? E depois que a gente vota, tem alguma coisa que a gente pode fazer? Nossa entrevistada de hoje já te deu algumas dicas, mas no nosso próximo episódio dessa série especial sobre política, a gente vai bater um papo mais detalhado sobre isso também. Esse episódio de hoje foi apresentado por mim, Laís Ferreira, teve produção de Jonas Lucas Vieira, edição, pós-produção, redes sociais de Laura Marinho, Felipe Silva e Marília Félix. Todo mundo aqui do Desteoriza te espera no próximo episódio. Até lá!